Olá, bom dia, bom dia. Quer dizer, estamos chegando à tarde, não é isso? E como de costume, eu queria saber como é que tá aí o nosso áudio. Tá bem? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Como é que tá o nosso áudio? Amém, aleluia. Hoje nós temos algo maravilhoso para tratar, algo poderoso para tratar de forma assim abundante, tá certo? E eu queria muito que você pudesse nos ajudar. Como é que tá o áudio? Tá top? Tá bom? Como é que tá? Tá bem? Aleluia! Tá bem mesmo? Ô glória! Pronto. Sabendo que o meu Instagram daqui a pouco vai sair do ar e nós estaremos partindo somente para o Instagram da igreja, tá certo? Para que a gente possa concentrar, vai ser bom demais. Então, todos vocês que puderem nos ajudar, esse primeiro momento, como já é de costume, né? A gente pega esse aviãozinho aí e manda para todo mundo. Hoje nós vamos falar uma coisa assim maravilhosa que se chama Design Think. Essa ferramenta ela foi usada por muitos anos no Vale do Silício por grandes mentes, a forma de pensar, a forma de colocar no papel as suas ideias. E assim, essa é uma ferramenta assim poderosa. Obviamente nós vamos começar pela palavra, nós vamos começar vendo no Senhor aquilo que Ele tem para nós. Então um abraço a todos, Marley 0800 aqui, sabendo que daqui a pouco nós só estaremos lendo no final, faltando 10 minutos, a gente abre para perguntas, caso se estenda a nossa live, nós vamos para a segunda, lembra disso, né? Que é o momento de tirar dúvidas, a gente fica aqui para tirar as dúvidas de todo mundo, e o maior prazer do mundo a gente fica aqui. A ideia dessa live é justamente ajudar o máximo de pessoas possível, nesse tempo agora, concatenar as ideias, e está dando super certo, está dando assim, muito insight. Eu vou pegar aqui um material, é o tempo que eu peço a você, por favor, para você pegar esse aviãozinho aí, vai compartilhando com o máximo de pessoas possível, tá bom? Então, esse é um momento agora importantíssimo para que nós possamos estar juntos. Só um minutinho. Então, peço a vocês todos que, por favor, já vá compartilhando. Hoje nós temos aqui, rapaz, muita coisa boa. Nós vamos fazer uma revisãozinha daquilo que nós falamos semana passada. Eu quero mostrar um segredo para vocês, que é algo que eu quero ensinar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Eu quero ensinar para vocês algo assim extraordinário. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, tá certo? São essas três imagens, certo? Nós vamos mostrar algo que as pessoas às vezes se batem um pouco. Nós vamos também tentar mostrar isso aqui hoje. Eu não sei se vai dar tempo para tudo, mas a gente acaba falando, né? Acaba depois em outra live falando. Mas eu vou tentar ao máximo agrupar informações a fim de que nós possamos tratar sobre isso hoje. Quero só ver o pessoal chegando aí. Hoje tem muita coisa boa. Hoje tem muita coisa poderosa para que a gente possa fazer hoje, tá certo? Então eu preciso que você possa me ajudar de verdade hoje aqui. Eu preciso que você possa me ajudar de verdade hoje conosco aqui, tá certo? Então hoje nós teremos muita coisa boa e eu queria que você pudesse me ajudar chamando o máximo de pessoas possível, porque hoje vai ser muito bom. Hoje vai ser vitória. Meu rosto está um pouco inchado, mas é porque nós precisamos, às vezes, virar um pouco à noite para poder agregar conteúdo, né? Então hoje eu virei um pouco à noite, estava com Sofia, dia da família, e foi um momento importantíssimo. Eu quero já pedir a você que está no meu Instagram, que venha para o da igreja, e nós já estaremos em poucos minutos começando. Temos 4 minutos de live aqui ainda, ou que nós começamos, e eu peço que você possa nos ajudar. Nós vamos falar hoje sobre plenitude, nós vamos falar hoje sobre como você poder entender onde você vai colocar sua energia, sua força, seu coração,
como montar toda a questão do plano estratégico da sua vida, do propósito. Vocês vão entender o que Deus vai fazer nesse momento, tá certo? Então eu quero começar com você da forma que a gente já tem aprendido aqui. Nós queremos trazer Deus para o centro. Então, se você puder, junto comigo, vamos encher nossos pulmões, vamos encher a gente de alegria nesse momento. Por enquanto que eu peço a vocês que estão aqui no meu Instagram, que por favor, venha para o Instagram da nossa igreja. Estou encerrando aqui, é apenas só para trazer você para perto da gente aqui em cima, e é uma forma de poder ajudar você. Então sai daí e vem para cá, para o meu Instagram, para o Instagram da igreja, me perdoe. Tá bom? Então sai do meu Instagram, vem para o Instagram da igreja. Eu sei que hoje vai ser tremendo. Ok. Então nós temos compartilhado aqui na nossa live aqui toda quarta-feira, toda terça-feira. Meu Deus, que minha mente já está bem precisando fazer uma timeline aqui. Mas vamos lá. Toda terça-feira nós temos nos dedicado a trazer bastante conteúdo para poder nortear você. E nós trouxemos o nome de o impacto da palavra nas emoções humanas. E as pessoas, às vezes, elas ficam enclausuradas, elas ficam presas a alguns estigmas para não poder abrir. Principalmente quando nós aceitamos a Jesus, a gente muitas vezes quer ter uma capa de Superman, quer se colocar numa posição de super-herói, e nós precisamos quebrar um pouco isso. A gente precisa se abrir, a gente precisa permitir que nós possamos conversar e também buscar ferramentas que possam se comunicar com a palavra de Deus. Veja bem, suponhamos que Deus lhe dê uma ideia de você abrir uma franquia. Acaso você não vai estudar o contrato daquela franquia? Você não vai trazer um advogado para poder ver o que você está assinando? Você não vai sondar o mercado? Você não vai fazer uma prospecção dos seus possíveis clientes? Eu acho isso uma grande ignorância, porque quando Deus deu o projeto para poder assumir a terra lá de Canaã, o que aconteceu com Moisés? Moisés mandou 12 espias. Então, amados, deixa eu falar algo para você. A gente precisa entender que quando Deus nos dá um projeto, Ele nos dá um propósito, Ele nos dá um desígnio, ok? Como algumas traduções da Bíblia falam, nós precisamos entender que por detrás disso, Deus requer de nós preparação. Quantos de vocês lembram que Davi, com 15 anos de idade, ele foi separado por Samuel para se tornar o próximo rei? Não era só do reino do norte, o reino do sul, mas ele iria unificar. Ele iria unificar toda Israel. E, querido, durou 17 anos para que ele pudesse fazer e se tornar no primeiro reinado dele. E por aí vai depois, ele dura cerca de 35 anos o seu reinado. Sabe, amados, deixa eu falar algo para você. Isso requereu dele preparação. Às vezes as pessoas se confundem muito com a questão, por exemplo, do chamado. Ah, pastor, eu fui chamado. Isso assim me dá às vezes um pouco de náusea no meu coração. Na minha cabeça eu passo mal mesmo quando eu penso em algumas coisas. Quando as pessoas elas têm um chamado. Meu irmão, o chamado é o primeiro passo. Gordon Lindsay, o secretário que passou por vários ministros. Esse cara, Gordon Lindsay, ele foi secretário de F.F. Boswell, A. Allen, ele foi secretário de T.L. Osborne, ele foi secretário de Jack Cole, ele foi secretário de William Braham, Oral Roberts. O cara, ele auxiliou os monstros da fé. E ele escreveu um livro, O Ministério Carismático. E ele disse o seguinte: olha, assim como foi com Josué. Josué ele foi chamado no último capítulo lá por Moisés. Impôs as mãos, transferiu algo para ele. Ele foi separado. Cerca de 2 milhões de pessoas disseram assim: eu vejo nele a unção de Moisés e nós recebemos ele como nosso líder. Em Josué capítulo 1, ele já está legitimado, ele já está separado, o povo já recebeu ele.
E aí o que é que acontece? Ele está agora com medo, ele agora está apavorado, ele tá com vontade de voltar atrás, ele está com vontade de desistir. E Deus ele chega para Moisés, para Josué, me perdoe, e diz assim: meu servo Moisés é morto. Ele causa ali uma quebra, ele faz ali um forte impacto emocional, ele quebra aquele loop ali. E ele diz: agora você vai ter que fazer o que eu estou lhe dizendo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Pegue esse livro da lei, pegue isso daí que está escrito, que eu passei as instruções para Moisés. Medite nisso aí dia e noite, e fazendo isso, você será irresistível. O que é que Gordon Lindsay pega com isso? Ele está dizendo o seguinte: ei, se Deus chamou você, Deus também vai preparar você. Então como deveria ser o chamado, como deveria ser o propósito, como deveria ser tudo isso? Primeiro, você recebe a inspiração divina. Segundo, você é preparado por Deus e por aqueles que Ele colocar no seu caminho. Terceiro, existe acompanhamento, mentoreamento. Então, querido, isso é o caminho. Às vezes as pessoas elas não têm muita humildade, né? E aí acaba recebendo um chamado, aí vai para uma faculdade, tem uma direção, vai para uma faculdade, já sai com um pescoço grosso, cheio de soberba, e não se coloca numa posição de andar com pessoas para poder ajudar elas. Daqui a pouco a gente vai falar tudo isso, eu estou ainda apenas trazendo um preâmbulo daquilo que nós vamos falar aqui. Então nós vamos orar. Eu queria que a gente pudesse encher nosso pulmão do nosso espírito, né, do oxigênio do céu. Eu queria que nesse momento nós pudéssemos trazer mesmo uma unção. Se você me viu hoje meio devagarzinho assim, meio cansado, com essa cara inchada, é porque eu estou cansado. Hoje eu estou muito cansado, mas Deus é bom em todo tempo e nós vamos vencer, beleza? Vai dar tudo certo. Daqui a pouco vocês sugam unção aí, eu chego junto com vocês e vai dar tudo certo. Amém? Então, Senhor, nós queremos te honrar, Pai. Senhor, nós queremos te bendizer. Pai, obrigado porque estamos no caminho, estamos com Cristo. E eu quero te agradecer por todas as coisas. Pai, que a nossa mentalidade espiritual e natural possa transpor, possa chegar ao nível daquilo que o Senhor quer para nós. Abre o nosso entendimento nessa tarde, para que nós possamos entender a beleza do conhecimento e que nós possamos ter revelação em cima do conhecimento. Pai, eu me alegro porque a tua unção já está aqui. Eu me alegro porque a sua presença já me invade, já me toma. E tu és bom em todo tempo. E em todo tempo tu és bom. Aleluia. Querido, você acredita que hoje eu me acordei, só para você entender algo, hoje eu me acordei 6h30 da manhã. E aí eu fui junto com a minha esposa do nosso momento devocional. E eu li um capítulo de cada livro hoje de manhã, que é o que eu faço. E eu li, em termos de capítulos, eu li 5 livros, ou foram 6 livros agora, nessa manhã. Então, eu não li um livro todo, entenda. Eu li capítulos. Então, meu devocional eu faço dessa forma. Eu li um capítulo de um, capítulo de outro, capítulo de outro, e vou anotando. E Deus vai me dando pedras preciosas. Eu vou meditando em relação àquilo ali. E eu quero dizer para você que nós precisamos nutrir, fermentar, fomentar, adubar aquilo que Deus tem dado para nós. Tá certo? Então aqui, essa live, nas terças-feiras, é o momento para eu poder abrir o meu coração, falar como Deus faz conosco, para poder motivar você também a seguir um caminho abençoado. Eu quero ler alguns versículos para você, para dar base e fundamento daquilo que nós vamos falar hoje, para que nós possamos entender que essa live é sim cristã, essa live sim é uma live que vem da palavra, porém associado com o que há de melhor de ferramentas. E nós vamos entender, querido, que a palavra é de uma maestria, é de um poder enorme, tá bom? Então vamos lá. Então em Provérbios capítulo 19, versículo 21, Provérbios 19, 21 está escrito assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ok, o que é que acontece? As pessoas têm muitas dúvidas sobre essa passagem bíblica. Por assim dizer, até denominações protestantes surgiram diferente de outras,
por causa desse versículo. Tem pessoas que dizem assim, o que prevalece é o propósito do Senhor. As pessoas estão achando que o que Deus está dizendo é que o propósito, mesmo eu não querendo, vai acontecer. Mas, querido, o propósito de Deus, se o propósito de Deus for dessa forma, então era propósito de Deus que Adão pecasse. Entende? Então, a doutrina da predestinação não tem nada a ver com aquilo que nós estamos ensinando quanto a propósito. Em uma outra tradução, essa mesma passagem, de uma forma mais explicada ainda, ela se manifesta assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios, os propósitos do Senhor permanecerá. Aí isso já começa a nos trazer um pouco de clareza daquilo que Deus quer falar. O que é que Deus quer dizer? Deus quer dizer o seguinte: olha, eu tenho um plano A para você. Tem planos no meu coração para você, Joselito, no meu caso. Porém, você é que vai tomar a sua decisão. O meu propósito vai ficar em pé. Porém, você vai tomar a sua decisão. O meu propósito permanece. Agora, você vai entender que os seus planos, você entra, sai, desiste, se entristece. Porque quando você está no meu fluir, você tem alegria, mesmo que esteja passando por dificuldades. E Paulo passou por isso, e ele disse: a minha graça te basta. Ok. Eu me lembro na faculdade, que eu estava indo para a faculdade, na verdade voltando da faculdade, e o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: você vai ser um pastor. E a ideia que eu tinha de pastor não é muito diferente da que eu tenho hoje, né? É uma ideia de que depende de muitas pessoas para fazer muita coisa. Eu era muito independente e eu não queria depender das pessoas. Eu queria fazer minhas coisas e ponto final. Então eu não queria depender de ninguém. Eu queria fazer a minha vida acontecer. E eu não queria fazer isso com muitas pessoas. Eu queria com minha esposa, meus filhos, e estava bom demais. E uma vez na vida e outro momento, eu ia na igreja, dava meu dízimo, minha oferta, e eu colaborava naquilo que eu pudesse com as coisas da igreja e do Senhor. Basicamente era isso que eu estava querendo. Eu queria me realizar no mundo jurídico, no mundo filosófico. Eu já estava estagiando na 12ª Vara Civil, com o Dr. Henrique Cardoso, do Ministério Público, e eu já estava também trabalhando na Vara de Pôr da Folha, no Tribunal do Júri com ele, e já fazendo libelo crime acusatório, por aí vai. Então o meu sonho era ser promotor, e eu já estava estudando afinco nisso, eu já estava assim, buscando muito isso daí. Passei no concurso do Tribunal de Justiça, passei no concurso da Secretaria de Justiça, e já estava passando como concurseiro em alguns concursos. Só um minutinho. E aí, o que é que acontece? Eu comecei, quando eu recebi essa inspiração de Deus, que eu ia ser um pastor, eu comecei a negociar com Deus. Eu disse: Senhor, por favor, não me permita estar como pastor não, porque eu não queria ser pastor. Ou então, vamos fazer o seguinte: eu queria que o Senhor me ajudasse a eu ser um promotor, e eu evangelizo as pessoas lá dentro. E eu quis negociar os projetos de Deus. Ele ficou calado, eu entendi que era ok e continuei. E dentro de mim começou a morrer aquele desejo de ser um grande jurista, e por aí vai. Meus professores elogiavam muito, minha monografia no final, eu fui muito elogiado pelos meus professores. E quando eu me formei, eu me lembro que antes disso, só para vocês entenderem, eu fui para um acampamento presbiteriano da 12 de agosto, em que foi no Aprício Carneirinho, e lá dentro estava sendo ministrado sobre namoro, sobre coisas desse tipo. Não tinha nada a ver com o que Deus ia falar comigo ali no meio daquele culto. E Deus, ele veio dentro de mim, falou forte: você é um pastor e você vai ser um pastor presidente. Porque em determinado momento eu estava negociando com Deus de eu ser um pastor auxiliar. Não, eu vou ser um pastor auxiliar, eu fico debaixo da sombra de outro pastor e vai ser melhor ainda. Porque eu posso ser promotor e um pastor auxiliar. E aí eu comecei a negociar com Deus nisso daí também. Nada contra aqueles que são pastores presidentes, tem outra função. Amém? Cada um tem seu projeto, tem seu propósito. Mas o que é que acontece? Naquele momento ali eu comecei a chorar muito. Algumas pessoas estavam perto de mim, pessoas que estão nas igrejas hoje, amigos meus próximos. E eu chorei muito. E aí não dá tempo de contar tudo aqui.
mas eu estava ali com muito medo, não estava com vontade de ter aquilo ali. Para mim era o Isaac ter que entregar para o Senhor algo para esse propósito. Quando eu me formei, eu estava indo de encontro mesmo esse propósito de Deus, e Dani recebeu, minha esposa, uma herança. E eu peguei essa herança, eu pedi a Dani esse dinheiro para investir na minha carreira de promotor. E aí tinha um curso LFG para juiz. E aí eu peguei, na época era presencial e online. Naquele momento ali era bem caro esse curso, era muito caro, querido, era muito caro. Há muito tempo atrás isso era muito caro, esses cursos eram caríssimos, querido. E aí eu peguei toda a herança de Dani, paguei lá, assinei um contrato, caso eu desistisse, eu só poderia resgatar 20% do negócio desse. E aí, por causa de um desconto e tal, e aí, enfim, eu fui a primeira vez, segunda, terceira. Quando eu cheguei na terceira vez, aquela voz bem forte, o que é que você está fazendo aqui? Resumo da história, eu cheguei onde eu estou hoje. Eu estou hoje como pastor presidente da Verbo da Vida Itabaiana. Sabe, o que Deus quer falar nessa passagem bíblica é que a vontade dele vai permanecer dentro da gente, mesmo que a gente diga que não quer. E nós teremos o direito de dizer que não quer, e nós teremos o direito de não viver aquela promessa. É isso que ele quer dizer aqui. Porém, nós teremos o nosso livre-arbítrio preservado, e eu vejo muitos irmãos descobrindo tristezas profundas no que está fazendo e de como está fazendo, porque não entendeu isso. Não entendeu aquilo que está sendo revelado aqui nessa passagem. Vamos avançar. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E por aí vai. Te constituí profeta, e por aí vai. Então, antes da gente ser colocado, antes que eu te formasse no ventre. Espera aí. A formação no ventre já começa ali do zigoto. Querido, Deus está dizendo, antes do zigoto acontecer, eu já criei você no meu coração. Então, querido, a Bíblia diz que tudo que Deus faz, ele faz com propósito. Presta atenção nisso. Tudo que Deus faz, ele faz com propósito. Então, ele está dizendo o seguinte: antes mesmo de você se materializar nessa terra, eu já tinha você no meu coração. Aí alguns podem dizer, está falando de vidas passadas. De jeito nenhum, meu irmão. Isso está falando da onisciência de Deus, dele já saber que nós existiríamos. Ou você tem dúvida que Deus já sabia na eternidade que você existiria? Então Deus não seria onisciente. Então ele já tinha um projeto, um plano para você cumprir aqui na terra. Beleza? Então só passando aqui para ensinar algumas coisas que as pessoas se batem muito. Em Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Uau! O que ele está querendo dizer? Ei, esse propósito que ele tem para a nossa vida é um propósito de paz. É um propósito de alegria. É um propósito de deleite. Vai ter dificuldades? Vai. Jesus tinha um propósito aqui na terra e teve dificuldades. Amém? Agora, nós precisamos entender que ele é que tem os pensamentos sobre nós. Eu vou partir agora para o quadro, mas eu só posso partir para o quadro quando eu entender o pensamento dele. Então, o que nós vamos fazer no quadro é organizar as direções de Deus. Amém? Mas nós não estamos tirando a dependência que nós temos em Deus para poder entender o seu propósito. Ok? Então, a Bíblia vai dizer em Isaías 14:26 o seguinte: este é o propósito, desígnio, que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque eu, o Senhor dos Exércitos, o determinou. Quem, pois, o invalidará? Sua mão está estendida, quem, pois, fará voltar atrás? Aqui está se tratando de plano geral de Deus irrevogável. Como assim, pastor? Pronto. Existem projetos de Deus que aí sim são irrevogáveis. Aí sim são predestinados. Exemplo, o arrebatamento. O arrebatamento, ele é irrevogável. Ele é predestinado. Porém, quem vai fazer parte do arrebatamento depende do livre-arbítrio. Consegue entender isso? Então, quando diz respeito à minha vida, na minha vida, eu tomo as decisões, porque Deus me deu livre-arbítrio.
Porém, existem fatos históricos que vão acontecer, independente de mim ou não. Então eu tenho que me preparar para fazer parte desses fatos históricos. Amém? Então é uma outra coisa aqui. Eu estou tentando bem devagarzinho para ensinar vocês. Em Isaías 43, versículo 10, está dizendo o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Então já está dizendo, você, Isaías, é um servo que eu escolhi, para que o saibais e me creais. E aí por aí ele vai falar do chamado Isaías. Eu estou dando apenas 1 ou 2, 3 exemplos aqui para você poder entender que Deus trata com todos nós da mesma maneira. Ele vai nos revelar os seus pensamentos, seu chamado, seu propósito. Amém? Agora, nós precisamos entender que isso não é predestinação. Essa ideia de que você, uma vez que descobre seu projeto, seu propósito, independente de qualquer coisa, vai acontecer? Não. Você vai precisar se submeter. Deus vai trabalhar com muito esforço. Deus vai trazer pessoas o tempo todo, até o último dia da sua vida aqui na terra. Deus vai trabalhar com muito esforço para que o propósito dele que permanece, você possa entrar. Porém, você pode estragar tudo. Você pode, assim, meter o pé pelas mãos. Tá certo? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Por isso se chama de dependência em Deus. Por isso que esses homens todos eram muito dependentes no Senhor. Vamos trabalhar? Então, o que acontece? Pastor, como é que eu descubro o meu propósito? Como é que eu descubro aquilo que Deus tem para mim? Como é que eu descubro aquilo que o Senhor tem para mim? Você tem que fazer parte de um propósito maior. Amém? Por exemplo, a igreja, a casa do Senhor, tem muitos projetos. Você precisa se envolver nesses projetos. Você precisa se envolver nas coisas do Senhor. E não sei o que eu estou falando só isso não. Se você fizer o iHope, o Dunamis, se você fizer a Bethel Church, a escola de profetas, se você fizer o Rema, se você fizer qualquer escola, meu irmão, eles vão dizer a mesma coisa. O seu propósito é revelado de acordo com o momento que você vai servir em um propósito maior. Porque ali você vai ter a percepção dos seus dons e talentos. Lembra de Davi? Davi ele foi separado para ser rei, como eu falei para você. O que foi que Davi fez? Quando ele foi separado, ele foi servir marmita aos irmãos. Por quê? Porque ele iria daqui a pouco colher na linha de batalha. Então, naquilo que você serve, naquilo que você está servindo ali, está sendo aos poucos revelado aquilo que Deus tem para você. Resumo, vai servir a propósitos, vai servir a propósitos maiores e você vai ser revelado os seus dons e talentos. Pastor, o meu propósito de vida é ser médico. Médico é mais uma ferramenta do seu propósito. Consegue entender isso? Porque propósito tem a ver que tipo de médico? Né? Vamos supor que o seu chamado pleno seja ser um grande médico para trazer condições para o ministério. Sabe? Tem grandes médicos que financiam uma obra, por exemplo. Amém. Mas ele é tão ungido quanto um pastor. Porque o chamado dele é ser um grande médico, entende? Um grande empresário e por aí vai. Um grande artista. Por aí vai. Só que lá a gente vai sentir a unção, vai sentir o propósito, vai sentir um fluir de Deus lá poderoso. Então ele vai ganhar vidas lá, ele vai intercomunicar com o reino de Deus, ele vai levantar um pico lá no mundo em que ele vai alcançar, vai ser uma missão ali dentro de passar Jesus ali dentro. Amém? Então isso para tudo, tá bom? Para tudo. Um policial, por aí vai. Então, se o seu chamado fim é ser um grande médico, amém? Mas vai ter ali sim características. Entretanto, você pode ter um chamado meio. Um médico que vai ter condições financeiras para estabelecer muitas vezes o seu chamado local, ajudar bastante as coisas do Senhor. Lembre que todo o propósito de Deus na sua vida é que você possa resplandecer para levar Cristo. Amém? Então entenda que você não tem a síndrome de Lúcifer, de brilhar para você mesmo. Não, nós estaremos brilhando sempre para levar Cristo. Então sempre entenda isso. Pô, eu como médico aqui vou estar somente ganhando dinheiro, ficando muito famoso? Não, você vai estar fazendo tudo isso, vai ganhar muito dinheiro, vai ser muito famoso, ok, Abraão? Mas para que em um determinado momento diga, eu sou servo de Cristo, a unção na minha vida, eu creio em Deus e eu tenho o reino dos céus em mim e eu quero levar você para lá. Amém? Amém. Daqui a pouco eu abro para perguntas por Jesus, tá? Segura aí. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você. Eu acho que eu vou começar por isso aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Quem
quem criou essas perguntas aqui foi Daniel Goleman. Ele é um professor renomado, ensina aqui na PUC por videoconferência no Brasil, ensina em Harvard, Stanford, Yale. O cara é o papa hoje da inteligência emocional e fala muito de Deus. Beleza? Então, ele criou uma coisa chamada as instâncias da superplenitude. E olha como ele começa. E aí eu queria fazer algumas perguntas a você. E você vai se deixando levar por mim. Daqui a pouco você vai entender o fim proveitoso. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas a você. No que diz respeito, você com você mesmo. Você com você mesmo. Tá certo? Número 1. O quanto você consegue tirar o melhor de você e ter uma conexão pacífica e próspera consigo mesmo. Você é aquele tipo de pessoa assim que está tão azoado com você mesmo, que gostaria de tirar férias de você mesmo, né? Tem pessoas que dizem assim, rapaz, eu estou tão azoado comigo mesmo, que eu queria tirar férias de mim mesmo, né? Então, essa é uma pergunta. Você está bem com você mesmo? Ok. O quanto você consegue vencer as procrastinações e as autossabotagens? Tudo que você coloca para fazer, você faz mesmo ou você fica se sabotando? O quanto consegue tirar o melhor de si nos momentos desafiadores? Como você está, a sua autoconfiança, como está a sua autoaceitação? O quanto você é amigo de si mesmo e faz o bem a você mesmo? Tá? Então isso é muito importante, porque Deus ele vai trabalhar com pessoas que estão trabalhando com plenitude. Pastor, isso é humanismo. Não, daqui a pouco você vai entender, calma aí. Mas lembre, amará o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você não está bem com você mesmo e vai amar o próximo? Amém. Então, como é que você está com você mesmo? Então Deus, para revelar o seu propósito, para trabalhar com você muito bem, você precisa se organizar por dentro. Ok? Então vamos se organizar por dentro. Talvez ainda não chegou mais revelação para você acerca do seu propósito, porque você está muito em conflito. Então é tempo de poder trazer paz para dentro de você. Amém? Ok? Então, se você tem um cônjuge ou se você é solteiro, não importa. Para isso que eu vou perguntar aqui agora. Você tem que estar bem com a sua solteirice ou você tem que estar bem com o seu cônjuge. Tá? Então vamos lá. Como você se conecta com a pessoa que você divide a cama, caso você seja casado? Amém? Então, vamos deixar isso muito claro. 2. Como você se conecta com seu cônjuge ou companheiro? Como você se conecta com ele? É oi, oi, pelo celular, tá ali com o celular na mão, pode falar, beleza, beleza. É assim, desse jeito? Né? Vocês só param para, em um momento ou outro, ter uma relação sexual? É isso? Ok. Então, se você está só, como é não ter ninguém nessa fase da sua vida? Se você está solteiro, você está bem com a solteirice? Como está a conexão com o ser amado, em amor, harmonia, admiração, respeito, afeto, cumplicidade, por aí vai? Tá? E qual a qualidade da conexão com essa pessoa? Qual é a qualidade? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, quanto é que seria? Pastor, o que isso tem a ver? Como é que você vai poder entrar numa aceleração de propósito para destruir sua família? Querido, muitas pessoas começaram com o coração certo, numa aceleração de propósito, destruir a família toda. Destruiu a família. Querido, você acredita nisso? Assim, a gente vai envelhecendo e vai aprendendo as coisas, né? Rapaz, a coisa mais bela, a coisa mais linda das conquistas não é a conquista. É a trajetória que lhe levou na conquista. É o quanto você aprendeu de Deus. É o quanto você teve relacionamento com Ele. É o quanto você pôde desfrutar dos micro sucessos até chegar ao macro sucesso. Querido, isso é fantástico. Então, você precisa entender que Deus não vai lhe dar nenhum propósito para você entrar numa aceleração para sua família morrer do seu lado. Você não vai entrar numa aceleração, meu irmão, para você perder sua família, perder seu filho, perder sua filha. Não, isso não é de Deus, não. Tá? Então, você precisa estar junto com sua família, precisa entender as velocidades lá dentro. Ok? Então, é uma grande bênção isso daí. Ok. Então, no que diz respeito ao seu lar, lembrando que não é casa, é lar. Lá é diferente de casa. Como é a conexão com as pessoas que dividem o teto com você? Se você mora com seus pais, como é a conexão com eles? Se você mora com seus filhos, como é a conexão com eles? Como é a conexão com outras pessoas que compartilham o mesmo teto com você? Até mesmo seu funcionário que trabalha lá, como é que é?
Você os elogia? Você tem um hábito de elogiar? Você os abraça? Voltar para casa todos os dias é algo que te faz bem ou você fica arranjando trabalho ou coisas para não chegar em casa? A sua casa é o Éden? A sua casa é um lugar que você tem muita vontade de voltar? Querido, pastor, meu pai é muito complexo, minha mãe é muito complexa, meu marido é complexo. Vai ter que ter harmonia nisso aí, irmão. Porque se você não consegue trazer harmonia com isso daí, você não está cumprindo o primeiro propósito para você ser lançado. Então vai ter que ser superado. Amor, caminho para a vitória na veia, vai ler lá e vai buscar amadurecer e crescer, tá certo? Ler e preparar isso daí é muito importante. Lembre e entenda, você vai precisar fazer isso. Davi tinha um relacionamento horroroso. Quer dizer, Saul tinha um relacionamento horroroso com Saul. E Saul, querido, maltratava muito Davi, mas Davi não se permitiu pecar contra ele. E isso trouxe honra. Até o final, Davi estava honrando a casa de Saul, com Mefibosete e por aí vai. Então, Davi era um cara de honra e colheu honra, tá beleza? Então, é isso que a gente precisa fazer. Acima de tudo, honrar e ter gratidão. Se você não consegue admirar as pessoas que estão do seu lado, pelo menos tenha gratidão e honre essas pessoas, tá bom? Profissional. Como você se conecta com as pessoas que estão no seu ambiente profissional? O quão colaborativo e pacífico é esse ambiente? Como as pessoas se conectam com você lá? O que você gera de resultados ali? E o que faz as pessoas quererem ter você lá? É um ambiente de paz, de harmonia, de verdade? Olhe com sinceridade para o ambiente de trabalho. O seu espírito no ambiente de trabalho é de time, o seu espírito. Eu não estou perguntando o espírito da galera do seu trabalho. Você não é todo mundo. Não estou nem aí para quem eles são. Eu não estou nem aí se você está do lado de um bocado de bandido. Não estou nem aí. O negócio é você. Você que é sal e luz. Você, dentro dessa onda aí, dentro do seu trabalho, você tem um espírito de time ou de quadrilha. Mas então o que é quadrilha? Você vai lá para furtar horário. Você vai lá para sabotar o local, para se vingar. Querido, Deus só vai lhe colocar no melhor quando você honrar essa parte agora, ou pouco. Honre esse pouco para Deus abrir a próxima porta. Eu vivi muito isso. Não dá tempo de falar aqui, até porque é questões particulares também, mas eu vi muito isso aí, meu irmão. Honrei muito, honrei muito. A galera que trabalhou comigo, todo mundo vai dizer aí, o cara, né, tem vida. Então eu adquiri vida, tá certo? Não sei se tem aqui. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Quando eu saí do meu último trabalho, sempre as pessoas me davam prêmios como esse, né? Esse prêmio aqui eu deixo aqui para me lembrar. Um dos prêmios que eu recebi, se você pudesse passar aqui minha parede aqui, tem diplomas, tem premiações, sabe, queridos? Esses prêmios aqui que eu ganhava, onde eu passava, isso fala muito de mim, certo? Tem coisas que dinheiro não paga, tá bom? Então isso é poderoso. O prêmio Nobel não é um prêmio Nobel, não é o dinheiro, mas é você ficar marcado na história, é deixar legado. Nós vimos aqui na Terra para deixar legado, amém? Se não consegue deixar legado em um trabalho com 4 pessoas, como é que você quer entrar no propósito de Deus? Ok? Então você tem que ter um plano superior, um plano maior. Você acha que Davi estava servindo a Saul de qualquer jeito? Você acha que Davi estava servindo por qualquer coisa? Não, porque ele já sabia também que ele tinha um propósito. Ele sabia que ele ia estar no lugar ali do rei. Apóstolo Sérgio, um cheiro. Meu irmão, que prazer ter você aqui na nossa live, viu? Prazerzaço ter você aqui. Nossa igreja acompanha muito suas lives. Me senti honrado. Então, assim, Davi, ele sabia, meu irmão, ele conhecia o Deus, ele conhecia Deus ali das malhadas. E agora Davi está servindo ao rei. Ele sabia que o cara queria matar ele, mas ele conhecia Deus e ele sabia que pelo princípio ele não poderia macular, porque ele seria o próximo rei. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, não fica se queimando aí, semeando discórdia, quando você sabe que daqui a pouco você vai estar no trono. Então, meu irmão, para você não colher lá na frente, você precisa semear coisas boas, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos finalizar aqui, ser bastante rapidinho. Então, social. Como é que está você com seus amigos? Como é que você está com as pessoas que são seus amigos ao seu redor? Pastor, eu não tenho muitos amigos. Epa, será que isso não quer dizer alguma coisa? Então, tenha cuidado com isso, porque ter amigos também é investimento, tá bom? Então, instância comunidade. Como é que você está servindo a sua igreja?
Quando você pega o Uber, você fala bem com a pessoa, você dá uma boa tarde, uma boa noite. Quando você pega lá um elevador, sei lá, você está em algum lugar, você fecha a cara. Você acha que você foi chamado para isso? Não, você foi chamado para distribuir paz e alegria para as pessoas. Sabe, irmãos, eu falo com todo mundo. As pessoas vão dizer, pai, os pastores aí gostam de conversar demais. Eu vou conversar com todo mundo, eu vou falar com todo mundo, eu vou dar um sorriso para todo mundo, eu vou dar um beijo em todo mundo. Não estou nem aí, certo? Tem pessoas que fecham a cara para mim. Querido, imagine, eu cheguei aqui nessa cidade, quando eu dizia assim, eu sou pastor, né, uma igreja, uma cidade altamente católica, e lá atrás tinham alguns preconceitos, hoje não tem mais não, graças a Deus, né? Há uma harmonia muito legal mesmo, somos amigos dos católicos, os católicos são nossos irmãos, assim, amigos mesmo, somos apaixonados pelos católicos, pelas pessoas de outras igrejas, e eu sempre fui. E aí, amados, as pessoas olhavam pra gente meio feio, assim, atravessado, mas eu sou o que sou, tá certo? Então, eu vou trabalhar com aquelas pessoas ali, tá bom? Ok? Então, vamos para frente. Então, como é que você está sendo com a sua comunidade? Porque, querido, se você não tem uma abertura para trabalhar com a comunidade, pastor, trabalhar com a comunidade é só questão social? Não, querido, é você entender que você está em comunidade, você está em um sistema. Então, você entra no lugar da bom dia, você fala com as pessoas, você ajuda uma pessoa que está do seu lado, você tem que gostar de gente, irmão. Porque propósito de Deus vai levar você a alcançar vidas, tá certo? Não é egoísta não é um propósito egoísta não. Você vai ter que ajudar pessoas. E pessoas, às vezes, que vai testar o seu fruto. Então, você vai ter que amar mesmo, tá bom? Então, a última instância, mas é a instância mais importante para Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele fala que é a instância mais importante para ele, que é a instância chamada Deus. Então, a pergunta que eu faço é, a sua conexão com Deus, entrega, gratidão, o seu sentimento de pertencimento com Ele, como é que está sendo? Quando foi a última vez que você falou com Ele? E quando foi a última vez que Ele falou com você? Você tem dedicado tempo a Deus mesmo? Você tem parado um tempo para ter solitude com Ele? Essa é uma questão. O como você se sente cuidado e protegido por Deus? O quanto você se sente confiante em Deus? Sendo amado e amada por Deus, você se sente amado por Deus mesmo? Ok, e quanto tempo você dedica por dia somente para Ele? Sem celular, sem nada, só Ele. Pastor, o que isso tudo tem a ver? É porque se você tiver capenga em alguma coisa dessa, você pode viver em um sistema parasitário. Você está tendo um sistema parasitário. Então você não está conseguindo se encher para o propósito que Deus tem para você. É assim, é fantástico. Quando eu fazia sessão, quando eu acompanhava vidas, as pessoas chegavam aqui com, às vezes, uma coisa chamada estado crush. Estado crush é um estado que eu poderia dizer que até o burnout é um pouco do estado crush. E as pessoas chegavam travadas, as pessoas eram pessoas às vezes tinham muitas ideias, mas estavam muito travadas. E aí o que é que acontece? As pessoas elas chegavam e não tinham mais ideias, elas estavam com a mente bem coisada mesmo. Vamos lá. E aí o que é que acontece? Eu dizia bem assim, vamos fazer o seguinte, não vamos resolver agora esse problema não, tá? O que é que você gosta de fazer? A pessoa dizia isso, tal, eu ia fazendo ali uma série com ele de coisas que tinham a ver com ele. Então, família, tal, então eu trabalhava desse jeito. E aí eu colocava 3 metas para cada área dessa. 3 metas com a família, 3 metas para o social, 3 metas para a sua igreja local, 3 metas para a sua comunidade. Eu colocava 3 metas. Metas simples. Na outra semana, 8 dias depois, a pessoa chegava, pastor, né? Deus está falando comigo, pastor, a minha mente destravou, eu estou melhor. O que é isso? Eu pensei que eu ia já vir para trabalhar uma coisa, eu trabalhei outra, mas que levou para esse resultado. É porque, querido, não adianta você querer que Deus fale com você se alguma dessas engrenagens estão capengando. Veja, quando eu digo Deus falar com você sobre propósito, Deus vai falar com você sobre correção, Deus vai falar com você sobre misericórdia, Deus vai falar com você sobre uma provisão ali para ajudar você. Mas propósito, rompimento, algo que vai dar aceleração, algo que você vai depender de outras pessoas, algo que você vai trazer outras pessoas com você, você precisa sim estar no maior mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao seu próximo como a ti mesmo. Para você fazer isso, você tem que estar pleno. E aí eu desenhei aqui, através do livro de Daniel Goleman, essa plenitude. Entende isso? Então essa plenitude em você, com Deus e com o próximo, surge dessas instâncias. Coisa linda, não é isso? Ok. Então, eu queria conversar com você. Nós temos, deixa eu ver aqui, tá certo? Deixa eu ver quantos minutos nós temos ainda. Provavelmente 14 minutos. Então nós vamos para a segunda live hoje. E provavelmente a segunda live vai ter conteúdo. Caso Deus possa estender aqui nosso tempo. Então, vamos comigo. Beleza? Vamos lá comigo. Então, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eu quero depois ensinar vocês a fazer isso aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Então, às vezes para você precisa chegar para Deus. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso nessa ferramenta aqui. Você precisa chegar para Deus e ter as perguntas certas para Deus. Chegar para Deus e dizer bem assim: Senhor, eu quero saber especificamente sobre o meu propósito de vida. Aonde o Senhor vai permanecer ali. O que está associado a isso? Então são perguntas importantes. Você precisa estar com um caderno e ir anotando. Tá? Então lembre que essas lives vão ser para isso. Pastor, o que tem a ver tudo isso com o impacto da palavra nas emoções humanas? Porque quando você está vivendo o propósito e você sabe o dia e a hora desse propósito, você fica fora de depressão e você fica fora de crise de ansiedade. Por quê? Porque você está olhando para o futuro. Então, depressão é quando você está olhando para o passado inconscientemente. E você está sem crise de ansiedade porque você não tem medo do futuro. Porque você está fazendo e andando em passos e você já sabe que o pensamento é bom de Deus sobre você. Então são coisas que nos libertam, sabe? Isso faz com que a gente tenha uma alma poderosa nesse sentido. Mas eu queria mostrar para você algo, não sei se você consegue captar daí, da iluminação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você vai ver aqui 4 quadros, né? Então, em um determinado momento, a gente vai falar, por exemplo, quais são os seus valores? Me dê 10 valores seus. Desses 10 valores, aí a segunda pergunta que eu faço. Então vai anotando aí, tá bom, querido? Então desses 10 valores, a gente diz assim, separe os 4 principais. Ok. Então para mim, o primeiro valor foi vida. Eu preciso viver. Então valor para mim, vida, que eu entenda que eu tenha vida é importante. Então naquele momento, quem estava me conduzindo nessa ferramenta, disse assim, então desenhe para você, mediante o seu propósito, como seria ter vida. Então desenhei isso aqui. O segundo foi realização. Eu preciso ter realização em meus propósitos. Eu preciso me sentir satisfeito. E aí eu desenhei algo aqui nesse sentido. E terceiro foi gratidão. Para mim, aquela percepção de gratidão é importante. Então eu desenhei algo nesse sentido. E depois eu coloquei inspiração, sabe? Tá com a mente bombando, sempre pensando coisas. É isso que eu quero viver, com a mente assim pulsante nesse sentido. E aí eu desenhei algo. E aí depois nós vamos para uma coisa chamada matriz elevada à quinta potência, ou imagem elevada à quinta potência. E aí a coisa se desenhou nesse sentido. Não sei se você vai conseguir ver. Então hoje o meu ministério, a minha vida, tudo que eu faço na Igreja Verbo da Vida em Itabaiana, tudo que a gente faz, eu com minha família, tudo está significado dessa forma. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo, viu? Se eu peço alguém para me ajudar. Tá eu, Sofia, meu próximo filho, amém? Nós já estamos nos programando para ter o nosso próximo filho. Leandro está vindo aí. Amor. Esse amor que vai gerar condições financeiras em pessoas, condições financeiras em nós, tá certo? Que se expande para uma igreja de 5.000 pessoas, ok? Que nós vamos ter vários cultos, conexões em casas, e que essas casas vão gerar condições financeiras também, e não dá tempo de falar tudo, tá? Mas que vai ter a nossa ONG, que vai levar a nossa escola com princípios, toda a nossa ONG aqui, a associação, e também uma mensagem para todo mundo. Então, quando eu olho para isso aqui, né, eu olho para algo que está se significando com o tempo, está sendo desenhado com o tempo. Pastor, o que isso tem a ver? A Bíblia diz, querido, nós falamos na última live, né, você vai ter que ir pegando aí todas as lives,
que escreve a visão, ao ponto que todo mundo possa passar e ver. Então a visão na minha vida está tão clara que é como se estivesse aqui na minha frente. Então isso foi um processo que eu estou tentando ensinar para vocês aqui. Ok? Mas uma vez que eu cheguei nessa clareza, em Deus, essa clareza em Deus, o que é que acontece? Nós agora partimos de um ponto. E o nome disso daqui que eu vou falar para vocês se chama Design Thinking. Tá bom? O que é o Design Thinking? Só que eu vou pegar o Design Thinking e trazer para o propósito. Tá? Então você vai pegar o Design Thinking sendo usado para muita coisa. Até para fazer o Word, Bill Gates teve que usar o Design Thinking. Para fazer lá o Windows, teve que fazer o Design Thinking. Então é uma ferramenta que é usada para muita coisa, que é de design, de desenho, para você desenhar tudo que Deus está colocando para você. Você já teve aquela impressão de você receber muita informação de Deus e você ter que colocar no papel? Então eu vou mostrar a você como é que eu faço. Ok? Então você está aqui com uma ideia de Deus. Aí isso aqui que eu acabei de mostrar para você. Então você, pastor, eu já tenho clareza. Ok? Só que eu não sei como executar. Bom, então a primeira fase da construção do diamante, que é o que nós chamamos de diamante, se chama empatia. Empatia. Vou deixar salva essa live, então depois você vai anotando. Então, a empatia é o momento da problematização. O que é a problematização? Deus lhe deu uma visão. Imagina, Deus disse assim, ó, tu vai abrir uma igreja lá em Itabaiana. Pronto. Ficou claro, suba a serra para levar o meu povo à posição mais alta. Ficou mais claro ainda. E aí agora eu comecei a orar. Senhor, como? De que jeito? De que forma? O sábio sabe discernir o tempo e o modo. Então, esse é o momento de perguntar muito a Deus, mas muito a Deus. E Deus vai se usar de diversas formas para poder explicar para você. Meu irmão, ande com um caderno, ande com um celular, um bloco de notas ali, mostrando tudo para você. Se eu mostrasse para você aqui, na segunda live eu mostro para você como é que eu divido as ideias todas que vêm. Ok. Então, você vai criar a empatia. O que seria essa empatia? Empatia com Deus, empatia com o seu propósito. Você vai criar uma ligação. E aí, você vai coletar informações. Coleta de informações. Você vai coletar informação o máximo que você puder sobre aquele propósito, sobre aquela direção que Deus está lhe dando. Meu irmão, Deus está lhe dando uma direção, vai estudar tudo que você puder sobre aquilo. Tudo que você puder. Tudo, meu irmão, que você puder. E aí, você vai passar por um tempo de inspiração. Ideias vindo, ok? Inspiração. E você vai mergulhar nisso aqui. Não vai ter mais tempo, meu irmão. Se Deus lhe mostrou um propósito, querido, pelo amor de Deus, sai da Netflix, sai do WhatsApp, Facebook, Instagram. Pelo amor de Deus, não gasta tempo com bobagem. Só entra na Netflix, Instagram, o Facebook para procurar coisas que possam lhe ajudar com relação àquilo. Pessoas que estão naquilo, pessoas que podem lhe trazer informação sobre aquilo. Quando eu digo sai, entenda, não é alienação, é você sair de bobagem. Mas você pode fazer isso daí, tá bom? Ok. Então, você vai agora descobrir necessidades. Necessidades que o seu propósito tem. Então, para eu ir para Itabaiana, eu precisava de uma microequipe. Pai, quem vai ser essas pessoas? Senhor, eu sei que para ir para Itabaiana eu vou precisar que pelo menos eu tenha um computador, eu tenha um som, fiz ali um orçamento, sei lá, para entrar lá eu precisava de uns 20 mil reais. Do jeito que eu queria entrar. Pai, de onde vai vir esse dinheiro? Senhor, nos ajuda aí. E aí Deus ele começou a trazer para a gente essas informações. Então eu vejo as necessidades. Então você constrói você vai entendendo as necessidades do seu propósito. Amém? Então, essa é a primeira parte da pirâmide. Querido, se fechar, nós vamos para o segundo, tá? E eu vou deixar publicado esse segundo. O segundo vai estar publicado. Estou sendo bonzinho, viu? Hoje eu estou sendo bonzinho. Vou deixar o segundo publicado para todo mundo que não pegou a live no tempo real. Então, essa primeira etapa da pirâmide é problematização. Como é, o que é que eu preciso, o que eu vou fazer, onde eu vou buscar,
quais são as necessidades e perguntar, mergulhar nisso aí, tá certo? Tem que estar nisso daí. Você parte agora para o fechamento do primeiro diamante, né? Esse diamante aqui que está muito lindo. Uau, eu sou um Picasso. Ok. Então, nessa segunda etapa, essa etapa se chama definições. Definições. Mike Murdock diz que a essência da sabedoria está nas perguntas. Você sabia que Jesus estabeleceu o seu ministério com 100 perguntas? Pois é, coisa linda, né? Você sabia que Aristóteles, quando ensinava Alexandre o Grande, ele ensinava a maioria das vezes por meio de perguntas? Uau! Então, as perguntas diante de Deus é que vai trazer sabedoria para você, tá bom? Então, esse primeiro momento se chama perguntas. Daí você vai ter várias respostas, várias respostas. Vai anotando tudo que Deus te der. Pastor, isso tem a ver com o quê? Com cada pedaço do seu propósito, irmão. Cada pedaço do seu propósito, tá bom? Então, sei lá, você tem dentro desse propósito, você abrir um negócio, que esse negócio vai levar você para outro lugar. Consegue entender isso? Por exemplo, Deus ele falou comigo, filho, vai fazer lá. E aí, meu irmão, olha, pelo amor de Deus, se você não entende o propósito, não me critica não. Então Deus disse lá, vai fazer coach, master coach, mentor, neuromentoring, vai fazer análise comportamental, high business, vai fazer hipnose clínica, vai fazer, e agora eu estou buscando a faculdade de psicologia. Então Deus diz assim, vai lá fazer isso aí. Tá, Deus tem um propósito para mim. Então eu vou perguntando, por que, Senhor? Para quê? E que se encaixa? Como é que vai ser feito? E como é que é isso? Por favor, me ajuda. E vai nessa forma. Então Deus ele vai me dando revelações. No momento que eu tenho todas essas revelações, eu já começo a definir. Já tem definições. Então Deus já começa a dizer, é para isso. Então já começa a ter definições. Por favor, segue essa sequência que você vai ter o tempo, o modo e você vai saber o quanto você cresceu em sabedoria para executar o projeto. Então os objetivos e metas começam a surgir aqui. Eita, então eu já sei que eu tenho que fazer esse curso, eu já sei que eu tenho que me associar com aquele irmão, eu já sei que eu tenho que andar no canal de Beltrano, no canal de Cicrano. Então já começo a montar objetivos diários que se transformam em metas. Uau! Metas para chegar no objetivo. Ok? Você está aqui e você quer chegar aqui. Ok? Então, isso daqui é o sonho, o propósito. Aqui é o local de origem. Você precisa chegar aqui. Para chegar aqui, você precisa ter metas. Então, essas metas começam a surgir. Tá? Acho que daqui a pouco vai cortar. Se cortar, a gente continua no segundo round. Tá bom? Então, agora você já tem essas metas. Agora nós vamos começar a formar o segundo diamante. Aleluia! Então o segundo diamante se chama ideias. Chamado de ideação. Ideias. Tá? Com o tempo, querido, isso se torna até como se fosse automático. Mas esse é o processo das maiores mentes quando receberam insights de gênio. Que o que está por trás disso? Deus. Toda bondade, todo perfeito vem do Pai das luzes. Aleluia. Então existem muitos ímpios que estão recebendo coisas de Deus, quando era para o Filho de Deus estar recebendo, porque eles estão seguindo um processo muitas vezes mais disciplinado do que a gente. Aleluia. Então vamos lá. Então ideias. Então esse é o momento criativo. Esse é o momento agora de interações. Porque as ideias começam a surgir e você diz, rapaz, como é que eu faço isso? Então você é intencional. Pastor, segundo as intenções? Segundo as intenções positivas. Então quantas vezes eu já chamei pessoas para jantar comigo que eu estava com segundas intenções propositais. E eu cheguei para ela e disse, cara, eu quero sair para comer com você, eu preciso pagar um jantar para você, porque eu preciso sugar de você nisso. Humildade. Intencional. Eu quero sair com você, porque você tem coisas que eu preciso. E se essa pessoa é uma pessoa que entende o processo, ela compartilha. Porque compartilhar conhecimento é semear sucesso. Tenho 27 segundos restantes. Por favor, irmão, multiplique essa live, tá certo?
Porque quanto mais multiplica, mais a gente cria a comunidade, mais fortalece, mais o Instagram entende o quanto é relevante esse conteúdo. E, por favor, nos ajuda aí. Nós estamos crescendo e avançando. Traz as pessoas que acham que ser cristão é ser alienado. Traz para cá, porque essas pessoas vão ser abençoadas. Hoje tem